Vou falar agora do ciclo cardíaco. O ciclo cardíaco são os eventos mecânicos que acontecem entre um batimento cardíaco e outro, ou seja, entre o início de uma sístole e o final de uma diástole ou o início de outra sístole. A gente tem a sístole, que, conceituando, é o período que o músculo ventricular está contraindo e, consequentemente, ejetando. Não é sinônimo de ejeção, obviamente, porque tem a contração isovolumétrica, mas é sinônimo de contração. Sístole é o período no qual o coração está contraindo e diástole é o período no qual o coração ou o músculo ventricular está relaxando e quase sempre se enchendo de sangue. Dado esse conceito, vamos aqui para esse gráficozinho. O gráfico padrão aqui. Como o ciclo cardíaco, como o nome diz, é um ciclo, ou seja, não tem começo e fim, teoricamente, vamos aqui pegar arbitrariamente um evento inicial, como começar com o fechamento da válvula atrioventricular. No caso aqui é o lado esquerdo, então vamos o fechamento da mitral, da bicúspide. A mitral vai se fechar. O que fecha a mitral? É o aumento da pressão ventricular que empurra o sangue do ventrículo, tudo que eu falar aqui é no lado esquerdo, do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo. E por que o sangue quer passar do ventrículo para o átrio? Porque o ventrículo começa a se contrair. Por que o ventrículo começa a se contrair? Porque o potencial de ação que se iniciou lá no nosso sino atrial chegou nele. Então, o potencial passou pelo feixe de His, passou pelas fibras de Purkinje e está sendo distribuído pelo músculo ventricular. Aí os canais de cálcio do tipo L do ventrículo se abrem, o cálcio começa a entrar, desencadeia todo o processo contrátil, aí o ventrículo começa a encurtar os seus sarcômeros. Logo, ele gera primeiro uma tensão. E essa tensão vai gerar uma pressão. A válvula aórtica está fechada devido à contração anterior, devido à diástole anterior. Isso aqui é o final de uma diástole. Eu estou vindo do final de uma diástole. Então a válvula aórtica está fechada. A atrioventricular estava aberta, porque o coração estava se enchendo. Aí quando o ventrículo começa a se contrair, por esses fenômenos que eu acabei de falar, eu aumento, sei lá, 1 milímetro de mercúrio, 2 milímetros de mercúrio na pressão intraventricular, ela ultrapassa a do átrio, eu crio um ΔP, que o fluxo é do ventrículo para o átrio, pá. O sangue é empurrado, a válvula atrioventricular esquerda, a mitral fecha. Aí assim que a mitral fecha, o coração ele está começando a contrair, sendo que as duas válvulas estão fechadas. A válvula aórtica de frente está fechada e a válvula mitral está fechada. Logo, eu não tenho espaço de alteração do volume do ventrículo. E essa contração vai ser chamada de contração isovolumétrica, justamente porque é uma contração que não vai levar, nesse contexto, a uma repercussão de alteração do volume sanguíneo do coração. E aí, ó, o ventrículo começa a contrair, até chegar num valor de pressão intraventricular que ultrapassa a pressão no segmento subsequente, que é a aorta. Quando ultrapassa em 1, 2 milímetros de mercúrio, a válvula que separa o ventrículo da aorta abre. Ou seja, a válvula aórtica abre. Eu tenho a abertura da válvula aórtica. Agora, só voltando. Também é importante a gente saber o que são esses eventos, cada evento, o que causa cada evento. Por exemplo, como eu falei, o que leva ao fechamento da válvula atrioventricular, o que leva à contração isovolumétrica, o que é a contração isovolumétrica, o que leva à abertura da válvula aórtica. Mas também é importante a gente saber a finalidade. Por que essa contração ela tem que ser isovolumétrica? Por que ela não pode ser de outro tipo? Porque a contração isovolumétrica ela tem um padrão contrátil diferenciado. Ela existe justamente para poder gerar uma alta pressão num curto intervalo de tempo. Como o volume do sarcômero também não pode se alterar, porque as válvulas estão fechadas,
o comprimento do sarcômero não pode se alterar tanto, essa não modificação do volume se transforma numa alta modificação da tensão. Então, em vez de eu alterar o volume ou o comprimento do sarcômero, eu altero a tensão do sarcômero. E é justamente essa tensão demasiada que gera uma pressão demasiada. A tensão do músculo gera a pressão do ventrículo. A tensão do ventrículo gera a pressão do ventrículo. Ou seja, a musculatura comprimindo o sangue, aumenta a pressão dentro do ventrículo. E é justamente isso que eu preciso fazer para superar a pressão na aorta. Então, respondendo, por que a contração é isovolumétrica? Para a pressão ventricular poder superar a pressão aórtica num curto intervalo de tempo. A questão aqui é tempo. Se essa contração não fosse isovolumétrica, ela geraria tensão também. Ela geraria pressão também, só que demoraria mais. Então, o ciclo cardíaco, se não houvessem contrações e relaxamentos isovolumétricos, ele teria 3 segundos, 5 segundos, 8 segundos, que é incompatível com a nossa fisiologia. Tá entendendo? Então, nós não seríamos o que somos como espécie, como organismo, como sistema biológico, se não houvesse, por exemplo, a contração isovolumétrica. Então, é tudo realmente colocado de maneira a funcionar perfeitamente. Então, eu consigo gerar, eu saio de praticamente 0 milímetros de mercúrio, então eu consigo, em um curtíssimo intervalo de tempo, superar a pressão diastólica. Então, a contração isovolumétrica, ela serve para fazer o ventrículo gerar uma alta pressão num curto intervalo de tempo e superar a pressão na aorta para abrir a válvula aórtica, para possibilitar uma ejeção rápida do sangue. Então, assim que a válvula aórtica abre, note que o ΔP aqui é muito baixo. A diferença, esse vermelhinho, eu não falei, ela é a pressão no ventrículo. Esse tracejado aqui é a pressão na aorta. Esse tracejado superior é a pressão na aorta, esse tracejado inferior é a pressão no átrio. Note que ela sai do nível quase igual da pressão arterial, a pressão ventricular, e supera muito rapidamente a pressão diastólica aórtica. Como a gente vai ver, a aorta ela tem basicamente duas pressões. A pressão mais baixa, que é a diastólica, e a pressão mais alta, que é a sistólica, oscilando geralmente de 80 milímetros de mercúrio para 120 milímetros de mercúrio. Então, a função dessa contração isovolumétrica é superar a pressão diastólica aorta. E essa tensão que o coração gera para superar a pressão diastólica é justamente o que a gente chama de pós-carga. Este trabalho, este processo de geração de tensão que o coração tem que se submeter por meio da contração muscular, consequentemente a energia e a demanda metabólica que ele requer para acontecer isso é a pós-carga. Então a pós-carga é o trabalho que o coração tem que fazer para abrir a válvula aórtica e consequentemente superar a pressão diastólica aórtica. Então, o principal determinante da pós-carga é a pressão arterial, mas, sobretudo, é a pressão diastólica. A pressão sistólica não tem tanto impacto. A pressão diastólica, se ela for 100 milímetros de mercúrio, se ela for 120 milímetros de mercúrio, o coração é submetido a uma pós-carga muito grande. É isso que leva à hipertrofia. A hipertrofia do coração ela se dá quando ele encontra uma pressão diastólica alta. Então, a pressão diastólica nesse contexto aqui é mais danosa quando mais alta, porque ela primeiro leva a uma hipertrofia fisiológica e depois a uma hipertrofia patológica. E como eu vou mostrar, a pressão diastólica ela é mais reflexo do que acontece na circulação e na aorta. A sistólica é mais reflexo do que acontece no coração. Então, só em eu olhar as alterações nas pressões aórticas, eu posso deduzir se aquele paciente tem um problema mais a nível vascular ou mais cardíaco.
É óbvio que eu tenho uma superposição, como a gente vai ver, mas eu tenho um certo padrão, digamos assim. Então, voltando aqui, continuando, abrir a válvula aórtica. O sangue ele começa a ser ejetado. Esse período, ó, que eu tenho uma diminuição grande, ó, do volume ventricular, num curto intervalo de tempo também. A gente chama isso de período de ejeção rápida. O coração, assim que a válvula aórtica abre, ele ejeta quase 2/3 de todo o sangue que ele tem. Então é um período de ejeção muito rápida. Aí depois eu tenho um período de ejeção mais lenta, ó. Ou seja, o volume ventricular ele diminui mais lentamente. E a partir daqui eu tenho uma coisa interessante, ó. A pressão na aorta supera a pressão no ventrículo. Então, teoricamente, o sangue não era para estar passando do ventrículo para a aorta, porque o sangue ele não é determinado pelo ΔP. O ΔP, no contexto do sistema cardiovascular, ele é o quê? Energia potencial. É que nem a energia potencial gravitacional. Eu crio uma diferença de altura entre o centro de massa da Terra, que no caso representa pelo chão. Então, quanto mais alto, maior a tendência desse objeto vir para cá. Quanto maior o ΔP, maior a tendência de transformar. Quando eu subo, eu dou energia potencial gravitacional. Quando eu solto, eu transformo essa energia potencial gravitacional em energia cinética. Por isso que o bicho cai com uma velocidade, uma aceleração e uma velocidade. Quando eu separo dois leitos por pressões diferentes, eu crio uma tendência de movimento do leito de maior pressão para o leito de menor pressão. Entendendo esse conceito físico, biofísico, a gente entende que no final das contas o sistema cardiovascular ele não quer aumentar a pressão ou diminuir a pressão. Ele quer redistribuir o sangue. Só que a maneira que ele sabe de redistribuir o sangue é aumentando e diminuindo a pressão. Então ele aumenta a pressão nos leitos que ele não quer o sangue e ele diminui a pressão nos leitos que ele quer mandar o sangue. É por isso que a pressão ou a resistência, como a gente vai ver, no caso da pressão, a pressão no músculo esquelético ela é diminuída e aí o sangue vai mais para o músculo esquelético. A pressão nas coronárias é diminuída e aí o sangue vai mais para as coronárias. Agora, a pressão no leito esplâncnico, no leito mesentérico, na própria pele, no início, ela é aumentada. E o sangue sai do mesentério, sai do leito renal, sai dos leitos acessórios e vão, sobretudo, servir ao músculo esquelético, como vocês vão ver amanhã. Então, quando o débito cardíaco passa de 5 litros por minuto para 20 litros por minuto no exercício extenuante, quem come mais desse débito cardíaco é o músculo estriado esquelético. As custas de uma vasodilatação do músculo. Quando eu vasodilata, eu diminuo a PA. Quando eu diminuo a PA, eu mando sangue para lá. Então, o corpo utiliza desse mecanismo de aumento da PA, diminuição da PA, aumento da PA para mandar o sangue para onde ele quer. E o sistema que predominantemente faz isso é o simpático. O simpático, ele é o principal controlador em nível nervoso do fluxo sanguíneo. Mas a gente vai ver que existem outras maneiras de controlar o fluxo sanguíneo. E cada uma serve diferente. A regulação metabólica serve a um propósito, a regulação neural serve a outro. Algumas regulações servem ao próprio tecido, outras regulações servem ao macro. Por exemplo, o simpático, ele contrai os vasos da pele. Ele quer que a pele se lasque. Só que a pele tem a regulação local dela. A pele diz, o quê? Eu não vou passar fome com essa hipóxia, com essa hipoperfusão. Aí libera adenosina, libera potássio, a própria diminuição do oxigênio e o próprio aumento do monóxido e dióxido de carbono e do potássio causam dilatação. Então os tecidos têm regulações locais que se protegem. O corpo tem uma regulação total, que ele serve a basicamente o cérebro, o músculo esquelético e o coração. Então o simpático, ele só 3 órgãos interessam ao simpático. Músculo esquelético, coração e o cérebro. O resto, ele deixa passar fome. Então o rim, menino, ele contrai a aferente, ele contrai as arteríolas renais, ele não quer que o rim tenha. O TGI, ele contrai, ele diz assim, eu vou ficar digerindo comida por quê? Se eu estou correndo de um leão, numa savana africana. Não tem. Não sei como é que eu fui parar nisso falando isso aqui, mas tudo bem, vamos voltar.
Vamos voltar. Comecei falando de energia potencial e fui parar numa savana africana. Ó, a diferença de pressão aqui, então, ela... O sangue voltar da aorta para o ventrículo. Mas isso não acontece. O sangue, ele tá saindo do ventrículo. Ó. Como é que a gente sabe? Porque o ventrículo está esvaziando. Pouquinho, mas ainda está. E isso é justamente por conta da energia cinética. Então, a energia cinética aqui é como um carro. Você está andando no carro aqui, quando você freia, suponhamos que a gente não freia de uma vez assim, né? Pise totalmente no freio, o carro ele vai desacelerando, ele vai parando aos poucos. Então, o sangue, ele obviamente tem uma massa. Então, quando o coração ejeta, sei lá, 20 ml de sangue, 30 ml de sangue, é uma massa que ele cospe. Essa massa não é porque o ΔP mudou que a massa vai para e volta de uma vez. A massa, primeiro, ela está sendo acelerada. Ó, ela está sendo acelerada aqui, ó. As custas da energia do ΔP. Quando chega mais ou menos aqui no ápice, o ΔP se inverte. Então, o sangue, ele não para. Ele apenas vai sendo desacelerado. Vai freando. Chega um momento que ele para. Quando é mais ou menos aqui, o sangue, então, ele está saindo do ventrículo para a aorta, está saindo. Chega um ponto que ele parou. Aí ele tenta voltar. Quando ele tenta voltar, ele bate na válvula aórtica. Quando ele bate na válvula aórtica, a válvula aórtica fecha. Aí o sangue bate na válvula, a válvula bate no sangue, ação e reação. Aí eu tenho uma incisura dicrótica, esse leve aumento de pressão. O sangue saindo do ventrículo, vem, a pressão na aorta está caindo, porque o sangue está sendo escoado, só que o ΔP aqui chegou no nível insustentável, aí o sangue da aorta tenta voltar para o coração. Quando ele tenta, ele bate na válvula. Quando ele bate na válvula, a válvula bate no sangue. E aí eu tenho um leve aumento, chamado incisura dicrótica. E aí o sangue bate na válvula e volta novamente para frente e vai saindo da aorta e indo para os seus ramos. E aí a pressão vai caindo até chegar no nível de diastólico normal, que é 80. Esse é o fenômeno. Aí voltando, quando chega aqui e há este fechamento da válvula aórtica, lembrem-se que a atrioventricular foi fechada aqui, ó. A mitral foi fechada aqui, então ela tá, toda essa brincadeira que aconteceu na sístole, a mitral ainda está fechada. Quando a válvula aórtica se fecha, a mitral ainda está fechada. E aí o cálcio começou a ser retirado, porque o músculo, se a gente pegar aqui o eletrocardiograma, ó, repolarização do ventrículo, ou seja, na repolarização do ventrículo, o cálcio está sendo retirado do ventrículo. E cálcio sendo retirado é relaxamento. Então o ventrículo começa a relaxar, ele começa o relaxamento isovolumétrico. Isovolumétrico por quê? Porque as duas válvulas, a saída e a entrada de sangue do coração estão fechadas. É a mesma coisa. A que serve o relaxamento isovolumétrico? A mesma coisa que a contração, a mesma coisa diametralmente oposta. Se a contração isovolumétrica servia para gerar uma alta pressão no curto intervalo de tempo, o relaxamento isovolumétrico serve para gerar uma baixa pressão no curto intervalo de tempo. Para quê? Para fazer a pressão intraventricular cair no nível menor do que o nível atrial. Ele sai da sistólica, 120, e vai até quase zero. Aí quando a pressão ventricular fica no nível 1 milímetro de mercúrio menor do que na pressão do átrio, a válvula atrioventricular abre. A mitral abre novamente. O que faz a mitral abrir? Apenas a tendência do sangue passar do átrio para o ventrículo empurrado pelo ΔP. Agora no átrio maior e no ventrículo menor. Aí eu tenho, logo, eu posso separar a diástole em 3 períodos. Primeiro terço, segundo terço, terceiro terço. Neste primeiro terço, é o período de enchimento rápido. Quase 60%, 50% do sangue enche o ventrículo nesse momento, logo assim que a válvula ventricular abre. Aí eu tenho um período de enchimento lento, é chamada de diástase, que é o período de enchimento ventricular lento.
Aqui, quem enche o ventrículo é o sangue que está lá no átrio batendo na válvula. Então, assim que a válvula abre, o sangue que estava no átrio, já estava no átrio, esperando, entra. Por isso que eu tenho um enchimento rápido do ventrículo. Aí, uma vez que esse sangue acabou, o átrio secou pelo sangue que lá estava, o sangue que agora enche o ventrículo é o sangue que provém do retorno venoso. Então, o sangue que está chegando pelas cavas, no caso do átrio direito, ou das pulmonares no esquerdo, eles vêm, ó, e eles já não ficam mais nos átrios, eles não ficam, eles passam pelos átrios. Então, esse sangue aqui, ele estava represado no átrio lá, batendo na válvula, perturbando para a válvula abrir. Esse aqui não, ele vem direto do retorno venoso. Aí ele dá mais uma enchidinha, entendeu? Seria mais ou menos aqui, ó. Eu encho 60% do ventrículo, ou até 70%, eu encho 20% ou 10%, e sobra mais uns 20%, que é as custas da sístole atrial. Então, o nó sinoatrial começa uma nova despolarização. Essa despolarização despolariza o átrio, que aumenta a entrada do cálcio lá pelo ICAL que a gente mostrou, e aí o cálcio promove a contração do átrio, chamada sístole atrial, e aí o átrio enche adicionalmente o ventrículo. Se a gente perder o átrio, ou perder essa função que a gente chama de bomba em escova, é uma bomba adicional, adjuvante, ela apenas contribui com 20%, isso no repouso, uma fibrilação atrial é compatível com a vida. Você praticamente não sente nada em termos hemodinâmicos. Você pode sentir, né, a fibrilação, o tremular, e pode ser danosa ou letal por outros motivos, como a formação de um trombo intramural, porque quando o sangue quando o átrio não contrai, eu tenho uma leve estase sanguínea lá, e isso é um fator de risco para a formação de trombo. Mas tirando a possibilidade de formação de trombo, uma fibrilação atrial ou uma parada dos átrios é tranquilamente compatível com a vida. Só que, à medida que eu vou aumentando o débito cardíaco, à medida que eu vou requerendo mais enchimento cardíaco, os átrios se tornam mais importantes. Então, no exercício físico, o enchimento ventricular, ele tem uma contribuição maior dos átrios, pode chegar a 50%, 60%. Então, os átrios, eles realmente são importantes no exercício para o enchimento ventricular. E aí, uma vez chegado nesse valor aqui, acontece a mesma coisa, a válvula átrio-ventricular fecha porque o ventrículo começa a se contrair. E aí eu tenho novamente o retorno de todo o processo. Acho que o mais importante para a gente saber é isso aí. Então o ciclo cardíaco tem esses eventos importantes e ele serve para quê no final das contas? O coração, em termos biofísicos, de maneira mecânica, ele é simples. Basicamente, uma cavidade, vamos olhar só o ventrículo, ora ele baixa a pressão e ele se enche, ora ele aumenta a pressão e ele ejeta. É isso. Os eventos elétricos e os eventos mecânicos servem, no final das contas, a isso. Fazer a pressão ventricular cair e ele receber o sangue, fazer a pressão ventricular aumentar e ele ejetar o sangue. É óbvio que a morfologia dele é toda adaptada para ter um fluxo anterógrado, ou seja, eu só ejeto o sangue para frente, eu não ejeto para trás. Então, é sempre das veias, coração, artérias. Então, o coração, quando ele se contrai, eu não tenho volta para as cavas, eu não tenho volta para as veias. Eu apenas tenho um fluxo anterógrado. Aí entra o papel das válvulas, sobretudo as atrioventriculares e as semilunares. Assim como eu tenho as válvulas venosas, fazendo o fluxo quando eu uso a bomba venosa, quando eu contraio a musculatura da panturrilha, das pernas, o sangue ele não desce, ele só sobe, ou seja, ele só vai sendo direcionado ao coração. Porque se não houvessem válvulas venosas, quando eu caminhasse, quando eu corresse, quando eu contraísse a musculatura das pernas, o sangue ia para baixo e para cima. Isso poderia, no final das contas, até prejudicar o retorno venoso. Coisa que com as válvulas eu só aumento o retorno venoso. As válvulas são mecanismos extremamente eficientes para manter o fluxo unidirecional.